permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Olá, boa noite. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Esse poema de Mário Quintana, gaúcho, falecido em 94, explica bem a nossa relação com o tempo. Atire a primeira pedra quem nunca reclamou da correria da vida. Hoje temos acesso fácil a todo tipo de tecnologia, das panelas elétricas aos milhares e milhares de aplicativos que podem ser acionados pelo celular e resolver inúmeras pendências da nossa rotina. Dicas que nos ajudam a organizar a casa, as contas e até a cuidar da saúde. E além disso, existem as máquinas. Temos máquinas para tudo, não é, Carla? É sim, Suzete. Graças a Deus nós temos as máquinas para lavar e passar roupa, para preparar o cafezinho e a pipoca em segundos. Nós temos também carros mais velozes, as ciclofaixas para ônibus e bicicletas, para andarmos mais rápidos. Caixas eletrônicos, deliveries e por aí vai. Mas uma coisa é certa, a velocidade do tempo é o maior desafio desse século XXI. Nem bem executamos as primeiras metas da lista elaborada no Natal e já se foi o ano. Amanhã já é 1º de novembro e logo teremos outra agenda de compromissos para cumprir. Mas vai ser mais fácil porque aqui no estúdio conosco estão 3 especialistas que vão nos ajudar, eu, a Suzete, e você também que está acompanhando o programa, a poder cumprir as suas metas. Eu vou apresentar primeiro a Cláudia Vobato. Ela é empresária e ela é também diretora da Associação Brasileira de Franquias. Muito boa noite, Cláudia. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui também está o Maurício Vono, planejador financeiro pessoal. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Trabalho com planejamento de vida, que tem tudo a ver também com tempo, dinheiro. E ao meu lado está a psicóloga Rosane Santos, especialista em reeducação emocional para controlar a ansiedade, é isso mesmo? Exatamente. Nesse tempo, então, que nós estamos falando sobre gestão do tempo, e esse tempo que passa tão rápido, nada melhor do que aprender a controlar a mente e a ansiedade, né? E se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente por meio das nossas redes sociais no Facebook, também pelo WhatsApp, pelo número 996311006, o Twitter da TV Brasil Central e também o nosso blog. A gente aguarda a sua participação. Controlar a mente e a ansiedade, a gente acaba ganhando tempo para algumas coisas, né? Nós vamos nos aprofundar nessa questão daqui a pouco, mas eu quero começar com uma pesquisa, um dado que foi divulgado, que diz o seguinte, que a otimização do tempo é extremamente importante e ela tem uma influência especificamente nas pessoas desorganizadas, Carla. É muito interessante isso. A gente pensa que a desorganização é questão só de temperamento, que ela interfere, às vezes, na vida só de quem está em volta, que reclama da bagunça, mas não, olha aqui. Uma pessoa desorganizada perde, em média, 1h30 por dia procurando papéis e objetos perdidos no escritório. Ao final, seriam 7 horas e 30 minutos por semana. Algo equivalente a $120 em horas trabalhadas. E aí a gente entra na questão. Tempo é dinheiro? Vou começar com você, Maurício. Eu acredito que tempo é dinheiro, sim. Você estava falando e eu lembrei de uma situação que eu vivi pessoalmente, né, na minha vida, onde eu escolhi, em função de ter mais tempo, inclusive por uma projeção de carreira para que eu também consiga mais dinheiro, né? E há um tempo eu trabalhei no banco, onde meu tempo era escasso, porque eu tinha 8 horas de serviço empregado ao banco. E além do banco eu trabalhava já como planejador financeiro pessoal. E para que eu pudesse ter mais tempo e também fazer mais dinheiro, né, eu decidi sair do banco. No começo foi um impacto muito grande, porque é lógico que todos os benefícios, salário, até mesmo a segurança, né, de uma carteira assinada, no começo foi muito difícil, foi questionado, muito questionado até por familiares, né, esposa, tudo, mas tomei essa decisão em função de ter mais tempo. E aí acredito que também tendo mais tempo eu posso olhar para o meu dinheiro, para a minha vida, para o meu planejamento de uma forma diferente. Cláudia, você é empresária, diretora de uma associação. Conta para a gente o seguinte, geralmente a franquia,
ela é o sonho de consumo de grande parte das pessoas que querem empreender, não é? A impressão que a gente tem é que vem muita coisa quase pronta e a gente acaba ganhando um tempinho aí até a gente realmente deslanchar aí num trabalho. Foi assim com você? Então, na verdade, pegando o gancho aqui do meu amigo, eu acho que a franquia, ela é tempo e ela é dinheiro também, né? Então, ela é uma oportunidade para as pessoas que não têm mais tempo a perder, como no caso dele. Eu saí de um emprego fixo, eu tenho uma reserva financeira, eu recebi um acerto e isso me possibilita abrir um negócio. Quanto tempo eu preciso para abrir esse negócio? Quanto de dinheiro eu vou precisar até que esse negócio fique sólido, né? Quanto eu vou gastar até que isso... Se eu comparar o que eu vou ter com o salário que eu tinha, talvez todas as minhas economias se vão até que meu negócio se solidifique. Quando você abre uma franquia, você minimiza muito o risco, porque você traz uma possibilidade de uma marca já consolidada. Claro que o trabalho sempre vai ser necessário, você precisa de uma dedicação, porque cliente não cai do céu, mas que facilita muito o caminho. E por que dinheiro? Porque quando você começa um negócio já formatado, você passa por cima de várias etapas que você precisaria passar, como a elaboração de uma boa marca, como um bom plano de marketing. E o investimento é algo que muitas vezes a pessoa olha e fala assim, puxa, mas eu vou pagar royalties para sempre, né? É o dinheiro mais bem pago que o empreendedor pode aplicar, principalmente o empreendedor quando ele não tem uma experiência muito grande. Porque nesse momento ele está apenas remunerando algo que veio pronto e que não representou um risco na vida dele. E aí ele ganhou não só o tempo, mas também o dinheiro, às vezes, né? Por toda essa implantação. Exatamente, porque se ele colocar um negócio que ele criar, ele vai ter que investir muito mais, porque com certeza ele vai errar no meio do caminho. E errando, ele vai jogar dinheiro pelo ralo. E uma franquia representa uma redução de risco nesse sentido, né? É um negócio que foi feito e formatado de uma forma inteligente, porque apoia muitas pessoas, né? Certo. Rosane, aí isso que o Maurício colocou para a gente é uma coisa muito interessante, porque quando você deixa uma situação sólida, estabelecida, você está abrindo mão não só dessa estabilidade financeira e até emocional, mas também de tempo, porque você começar uma outra coisa, você vai perder aí um tempo até que aquilo traga um resultado específico, né? E isso gera o que você colocou no começo do programa, gera ansiedade, gera medo, e isso interfere em outras partes da vida, né? Que acaba sendo um turbilhão aí de situações, né? É exatamente isso. Ouvindo o que nós estamos começando aqui a falar, é exatamente isso, né? Nós falamos que a vida, ela é setorizada, então existe o trabalho, o lazer, a família, os relacionamentos, tudo isso. E às vezes essa questão da desorganização, dessa pesquisa que você colocou, tem muito a ver com aquilo que a neurociência fala mesmo, que uma pessoa que é muito acelerada e que às vezes ela se perde nisso, e normalmente entram dois caminhos. Ou a pessoa paralisa e ela vê um monte de situações e ela não consegue fazer nada, ou ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo fazer tudo aquilo que precisa também. E em alguma área da vida isso vai ficar prejudicada. Mas, às vezes, assim, pensa-se que é muito essa questão profissional, às vezes fala muita coisa assim, tempo e dinheiro, parece que é só a questão do trabalho, mas não é. Quando você tem uma dificuldade em organizar, você normalmente vai prejudicar várias áreas da sua vida, principalmente, né, inclusive na questão da saúde também, que hoje os estudos confirmam aí que dentro de tudo isso que nós já vivemos, existe então um grande desenvolvimento da tecnologia, mas nunca se viu também uma geração de pessoas tão tristes, tão ansiosas, tanto que se vê a ansiedade e a depressão como os grandes vilões, né, ditos aí mal do século, e também pessoas que vêm adoecendo de uma forma muito prejudicial em todas as áreas da vida exatamente por causa disso. Então, por isso que a palavra equilíbrio ela é tão importante até na gestão do tempo e do dinheiro também. Maurício, a gente quer aproveitar a sua experiência, porque eu acho que a partir dela você conseguiu formatar dicas para que hoje você passa para os seus clientes, né? O que a sua experiência de sair do banco para ser empreendedor te ajudou em planejar financeiramente ou até a vida pessoal, metas e por aí? Legal. A primeira coisa que eu tive que pensar quando eu fui estruturar minha saída de uma instituição,
foi em metas. Então, um pouco antes de sair, eu estabeleci algumas metas eu precisava ter alguns indícios que eu estava no caminho certo e que seria viável sair do banco, né? E aí eu estruturei esses indícios, quais eram. No meu caso, como eu sou autônomo, né, eu sou planejador financeiro, depende de clientes, de cada cliente que eu atendo. Então eu estabeleci meta, eu precisava de um número X de clientes para ter uma base para que eu pudesse, então, tomar a decisão, né? Aliás, a decisão já estava tomada, mas que eu precisava, para eu realmente mudar o momento, dividir águas, né? E quando foi o mais incrível foi isso, acho que a principal coisa foi a meta. Quando eu coloquei a meta no papel, quando eu formalizei, e eu acredito que formalizar é dar forma, né? Então, quando eu formalizei a minha meta, eu tinha uma meta para cumprir em pouco menos de 1 ano, eu coloquei 10 meses. E com 3 meses eu já tinha atingido a meta. E aí, ao invés de eu esperar os 10 mais 8 meses que eu teria, eu já decidi acelerar o processo. E em 2 meses eu ia tirar férias, né? Eu não tive a paciência de esperar as férias. E eu fui conversar com, na época, meu chefe e já pedi para ser desligado a hora que eu atingi minha meta. Eu tinha aquele alvo, né? A hora que eu atingi o alvo, eu já estava muito convicto que era a decisão. Então, eu acredito que a principal dica nesse processo é ter algumas metas. Você precisa ter, sim, uma segurança, né, nessa transição. E é algo muito complexo, porque ao passo que você precisa de uma segurança, você também precisa do tempo, foco, energia para se dedicar a outra coisa. Então tem que ser algo muito bem planejado. Porque a impressão que a gente tem que são antagônicos nessas questões, né? Exatamente. E na minha profissão, eu tenho outros colegas que passam por esse momento. No Brasil afora, e tem outros colegas que passam por essa transição e já aconselhei alguns, né? Acho que a maior ação que eu pude fazer, de novo, foi colocar meta e o foco na meta que eu tinha colocado. Nesse sentido, Cláudia, fala como é que seu dia a dia, por exemplo, você não é só empresária e uma presidente, uma diretora de uma associação, não é? Você tem sua vida mesmo. Você consegue organizar o seu tempo aí de maneira satisfatória? Eu tô vendo todo o diálogo e assim, deixa eu contar um pouco de como eu comecei, que eu acho que vai ser mais fácil entender por que para mim o tempo é tão importante. Eu também era executiva de uma grande empresa antes de ser uma empresária. Já tinha uma carreira sólida, uma carreira com um bom salário, mas eu encontrava uma deficiência no mercado de serviço, de beleza, que é a minha área de atuação hoje, que me incomodava muito, como pessoa, como ser humano. Eu nunca tinha tempo para fazer as unhas, porque sempre aparecia uma reunião, né? Carreira é assim, quanto mais você sobe, menos vida pessoal você tem. Essa é a realidade da maioria dos grandes executivos, né? Porque quando você não tem muita atividade prática, você tem muita preocupação mental, o que também muitas vezes não te deixa relaxar e viver o quanto você poderia. E eu já havia galgado uma certa escala na minha carreira, e eu sabia que dali ia ser muito difícil eu crescer mais. E aí 2 coisas me incomodaram muito. A primeira é que eu falava assim, por que alguém precisa, ou alguma empresa precisa determinar o quanto eu posso ganhar, o quanto eu devo ganhar? Se os meus limites, eles não pararam. E uma outra coisa que me incomodava na vida pessoal é que, como eu nunca tinha tempo, quando eu queria fazer um determinado serviço com um bom profissional, eu precisava marcar 2 semanas antes, 1 semana antes, eu não tinha tempo para isso, não tinha agenda para isso. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu sou esposa, hoje mais ainda, mais do que na época, mas eu tinha uma equipe de 60 pessoas, então eu não tinha tempo para nada, porque quando eu saí dali era telefone, e aí foi onde isso começou a gerar na minha cabeça a ideia de ter um negócio que, antes de atender a demanda de quem precisasse no momento que fosse oportuno, eu queria mais, eu queria ser tratada com respeito. Porque em muitos lugares a gente paga até caro, mas o profissional que está te atendendo é a estrela.
né? Ou a pessoa que está lá, eu preciso marcar com um mês de antecedência. E isso acontece em todos os segmentos. Isso acontece nos salões de beleza, isso acontece nos médicos, no dentista. Quando o profissional é bom, normalmente não tem agenda. Foi aí que eu tive insight e falei, não, eu vou começar a minha empresa dessa forma. Eu vou atender o cliente que eu sou. Que é um atendimento sem hora marcada. Então, hoje, os nossos clientes podem ser atendidos sem hora marcada. Então, começamos aí. Aí, na verdade, eu achei que eu ia ter mais tempo quando eu virasse empresária, mas meu tempo acabou de vez. Bom, eu tô vendo aí, né, Rosane, que isso que eu falei, a vida, ela trouxe tantas coisas para facilitar e a gente achava que ia ganhar tempo com isso, exatamente, né? Se você hoje tem, eu, por exemplo, eu lembro da minha mãe, que na época não existia máquina de lavar roupa, né? Então, ela perdia muito tempo lavando roupa e você hoje tem algumas facilidades e o nosso tempo parece que foi encurtar. Exatamente isso. E o que a gente tem feito, né? Que é uma grande preocupação nossa na área da saúde. As pessoas têm deixado de fazer as coisas mais simples da vida, que às vezes é dormir, é parar, é descansar e principalmente, né, fazer com que a mente possa ter momentos de descanso, o cérebro possa ter momentos de descanso. E hoje a ansiedade ela acontece exatamente por isso. Então, muitas das coisas que poderiam sim fazer com que e podem sim, o que falta muitas vezes em nós, e eu me coloco dentro disso também, porque sempre a gente precisa acender uma luz amarela aqui para repensar as nossas estratégias, repensar os nossos caminhos, é entender que algumas coisas importantes elas continuam fazendo parte da vida. Porque é exatamente isso. Hoje nós estamos contando a história da internet, das redes sociais. Daqui 10 anos, 15, tudo isso passou, tudo isso já foi. O celular hoje, né, mais moderno, que oferece os melhores recursos, daqui 10 anos ele não vai valer nada. E a gente vai ter perdido, às vezes, um tempo de qualidade com o filho, um tempo de qualidade com a família, um tempo de qualidade para cuidar da nossa saúde. Então, acho que vale a pena também repensar essa gestão do tempo nessa visão, de valorizar aquilo que importa. E, às vezes, é dormir, né? A gente tem visto as pessoas falando assim, eu ouço muito isso no consultório. Doutora, dormir é perder tempo. Não Não mesmo é, porque né? na hora que você deita, você vai nas redes sociais, dá uma olhadinha É o tempo que você vai parar para olhar, né? E acaba perdendo uma hora de sono, né? Exatamente. Vamos chamar o nosso intervalo, daqui a pouco você vai saber como o goianiense administra a sua rotina para ganhar tempo. Já, já. Tudo permanecerá do jeito que tem sido. Onde o ator pisar, isso se tornará um palco. Toda terça entram em cena Fiz uma estátua uma vez. grandes nomes da dramaturgia brasileira. Foram experiências que em 1950 ninguém tinha feito. Persona em Foco. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Apresentação Atílio Bari. Toda terça, 11h30 da noite, aqui na Cultura. E aí eu cheguei no camarim e falei, nossa, que puta... TV Cultura. TV Cultura foi para nós, artistas, e para mim, especialmente, sempre um cantinho fantástico nesses anos todos. Sempre foi muito agradável fazer programa na TV Cultura. Sempre era um espaço especial, melhor que nos outros canais. Sempre foi um reduto de qualidade, de categoria, de dignidade. E é por isso que eu sou fã da TV Cultura. Me perdoa essa falta de tempo que por vezes chega a me desesperar. Esse meu... Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre tempo. Tempo é dinheiro. Aqui com a gente, a Cláudia Vobeto, que é empresária e diretora da Associação Brasileira de Franchise. O Maurício Vono, que é planejador financeiro pessoal, ele vai explicar para a gente como é que ele ensina esse planejamento. E a Rosane Santos, que é psicóloga e especialista em reeducação emocional para controlar a ansiedade, que
todos nós estamos loucamente ansiosos, muitas vezes porque não conseguimos tempo para administrar a nossa rotina. Bom, a gente já viu aqui que, apesar de toda essa tecnologia, operando a nosso favor, o dia parece pequeno para tantos afazeres que nós temos, né? Muita gente reclama que perde tempo no trânsito ou nas redes sociais, e a gente foi às ruas saber como as pessoas administram esse tempo. Vamos ver. Tempo é dinheiro, é a famosa frase dita pelo escritor Benjamin Franklin. O fato é saber lidar com o tempo, que afeta diretamente a qualidade de vida. E você, sente falta de tempo? O senhor sabe aproveitar o seu tempo? Completamente. Não perco nem um minuto na vida. O que mais rouba o seu tempo hoje? A confecção desse material. Eu demoro um mês para fazer, é o que está me roubando tempo. Mas eu faço com prazer, então não é perda de tempo. As coisas com que eu mais gasto meu tempo é com o meu trabalho e com esportes. Faço slackline, que lá toma um pouco de tempo, mas é um prazer fazer. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Não, moço, eu tô com pressa, inclusive. Obrigada. Eu aproveito o tempo me divertindo, aproveito o tempo estudando, lendo, aproveito o tempo ficando com a minha família, curtindo com a minha filha, com a minha esposa. Conforme os anos vão passando, você tem mais condições de ir melhorando cada vez mais o tempo. Praticamente o tempo que eu tenho depois do trabalho eu uso em atividade física, né? Meu tempo é meio... Mas eu acho que a sociedade realmente perde muito tempo em muita coisa assim, meio... Em que, por exemplo? Em redes sociais. O que mais desperdiça hoje o seu tempo? Transporte. Transporte coletivo, com certeza. Eu passo mais tempo no trajeto do serviço para casa, de casa para o serviço, do que eu gostaria e o que eu acho que deveria levar. Sempre em frente, não temos tempo a perder. A gente viu aí na tela o repórter Vitor, e realmente quando a gente vai pra rua a gente sofre isso. Você vai entrevistar, não tem tempo, e aí você tem que usar o argumento. Mas eu quero aproveitar outra fala para perguntar para você, Maurício. Eles falaram de ladrões do tempo. Quando você abre mão de um emprego fixo, você fica às vezes com muito tempo e pode se perder, né? Quais foram os ladrões na sua época? Já tinha aí as redes sociais quando você saiu? Vários. Inclusive redes sociais também é um problema, porque a gente que trabalha se comunicando com as pessoas e também falando um pouco do meu trabalho nas redes sociais, então eventualmente a gente entra para fazer alguma coisa, mas sempre que entra para fazer alguma coisa, a gente perde tempo com um montão de outras coisas que não estavam programadas, né? Esse é um exemplo, mas eu acho que a falta de organização de uma agenda, né, de atividades, de coisas que você tem a fazer é o pior ladrão de tempo, porque quando você não tem um alvo, um objetivo, algo que te norteie, você acaba caindo em, enfim, fazer qualquer coisa, e de qualquer coisa que você vai fazendo, na hora que você vê, você não fez nada, ou pequenas coisas que não te levaram a nada, né? Então acho que essa organização de ter algo pautado, né, numa rotina. Pois é, eu fico pensando, quando você vai montar um negócio, você já está ansioso para saber se aquilo vai dar certo. Você ainda tem que esperar o tempo suficiente, porque você tem um investimento, você começa a ter lucro naquele negócio depois de um determinado tempo. Eu acho que você trabalhar a ansiedade nesse momento não deve ser uma coisa fácil, porque geralmente ela está junto com o início da falta de dinheiro mesmo, porque você pega às vezes o investimento que você tem, vamos usar um caso, como o Maurício acabou de falar aqui, você sai do serviço, você pega aquilo que você recebeu de indenização e investe
no negócio, né? Deve ser difícil trabalhar com a pessoa nesse sentido, não? Eu também fiz isso e assim, quando eu formatei o meu negócio, eu sabia que inicialmente ele seria um plano B. Então eu fiz um projeto, coloquei metas também e já pensei que ele, quando ele tivesse sólido, ele se transformaria em franquia. Então eu ia ensinar as pessoas a fazerem o que eu fiz e que deu certo, que deu errado, eu ia ensinar também a não fazer, né? Então, eu acredito que isso é muito facilitado quando você tem meta, como ele colocou, né? Concordo plenamente. Se você não sabe onde... Isso é ditado, né? Isso é filosófico. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, é necessário você colocar metas. Porque quando você é empresário, você também corre um risco grande. Você tem liberdade. Você não presta conta. E, ao fazer o uso do seu tempo, muitas vezes você pode ter uma tendência a fazer mais do que você gosta. Porque se você é empresário, você vai atuar em todas as áreas da sua empresa. Na grande maioria das vezes, o pequeno empresário, ele faz a contabilidade, ele faz a administração geral, a gestão do marketing, ele atua em todas as áreas, o atendimento ao cliente, ele faz o plano de vendas. E ele sempre tem uma tendência a ir para uma área, ou operação, ou marketing da empresa. Então, é muito importante não perder muito tempo com aquilo que a gente gosta muito quando você tem metas a cumprir. Por isso é importante o planejamento, né? Por isso é importante o planejamento. A gente falou aqui das redes sociais, estudos afirmam que as redes sociais diminuem em até 25% a produtividade no trabalho. Aí vem uma grande dúvida. Hoje é uma ferramenta importantíssima no mundo corporativo. Nós, por exemplo, jornalistas, ela é uma rica fonte de informação. Então, é natural, antigamente, você entrava numa redação, o natural era você achar as pessoas lendo jornais ou revistas. Hoje, você entra na redação, as pessoas estão aqui, olhando, né? E não é uma questão pessoal, porque aquilo é um meio mesmo utilizado por todos nós jornalistas como fonte de informação. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei a Carla, eu sinto uma agonia, um remorso, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo, aí entra alguém na sala querendo conversar e falar alguma coisa, mas eu tenho que olhar, você fica louco, né? Como utilizar essa ferramenta a seu favor sem que isso pese ou isso deixe de ser até indelicado, né? Porque muitas vezes você está o tempo todo ligado. Eu vou ser indelicada, né? Agora aqui, porque eu recebi pelo WhatsApp a seguinte mensagem do WJJ, ele não quis dizer o nome, mas aos 55 anos... Ele quer saber como recomeçar. Ele gosta de trabalhar com gente, já atuou como consultor e professor universitário. E também vou mandar enviar o recadinho da Beth Lopes. Ela disse que está assistindo o programa junto com a bebê dela, Carolina Ribeiro, que elas estão ligadinhas. Certo. Agora, depois da indelicadeza, responde pra gente. Eu acredito o seguinte, as questões que envolvem isso, elas sempre existiram. Você mesmo falou. Antes era o jornal impresso, agora o meio é diferente. Mas a nossa condição como ser humano é a mesma. Então, sempre vai depender muito das nossas escolhas. Então, ouvindo vocês falando aqui, me veio muita ideia de que tudo na vida sempre depende das nossas escolhas e da nossa maturidade emocional diante dessas escolhas. Os meios, eles sempre vão existir. Agora, depende dessa nossa maturidade, dessa nossa escolha para avaliar sim. Então, pode ser que em algum momento, o que realmente seja o mais importante seja estar aqui atento. Mas em outro momento, o mais importante seja desligar o celular e fazer outras coisas. Então, tudo sempre vai ser uma questão de escolha. Não, o problema não são as redes, somos nós ao gerenciarmos as nossas redes e o nosso tempo. Nada é tão bom ou tão ruim, sempre vai depender da nossa escolha. O que é a pergunta? A Carla repete do rapaz? Vou repetir aqui do WJJ, né? Professor universitário. Calma aí, Suzete. Como recomeçar? Sumiu aqui. Apareceu, ele é professor universitário e ele gosta de trabalhar com gente. Ele já atuou como consultor e professor. Como recomeçar, né? Aos 55 anos, aos 55 anos. Indicando uma franquia para ele. Mas eu vou te falar uma coisa. Independente de franquia, eu acho que quando você chega nesse estágio, nessa idade... não é mais escolha fazer algo que você ainda pode tolerar por algum tempo. Já é necessário você fazer algo que você goste, porque você tem uma tendência a acertar muito maior. Então, escolher a sua área de atuação e ir por um caminho que você gosta já é um bom começo.
Mas né? aí eu me lembrei de uma coisa que a Rosane falou no começo, a gente está insatisfeito, né? E eu acho que muito é porque a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer, mesmo dentro da profissão, né? Mas aí eu acho que ele está querendo uma coisa específica mesmo, Rosane. A gente pensa muito, o Maurício é novo. Você pode dizer quanto tempo, quando foi, há quanto tempo você deu essa virada na sua vida? Essa virada? Quantos anos você tinha? Não, faz 1 ano e 2 meses que eu saí do banco. Tem 7 anos que eu trabalho no mercado financeiro. Depois de 2 anos no mercado financeiro, eu também comecei a trabalhar como planejador financeiro, né? Já enxergando que a minha carreira seria diferente de uma carreira corporativa. E fazendo trabalho com orientação profissional, eu vim me qualificando, buscando qualificação. Então não foi de um dia para o outro, não, que eu tomei essa decisão e saí, né? Certo. Foi algo construído. Pois é, mas aí eu falo o seguinte, Maurício, é novo. Né? A gente pensa assim, uma pessoa de 55 anos, provavelmente ele já tem obrigações financeiras para arcar, Deveres, difícil, né? Fica mais difícil você romper com isso, né? Claro. É uma questão psicológica também, porque você vive infeliz. Exatamente, eu acho que aí é que entra essa ideia do desejo, daquilo que realmente faz sentido na vida dele. E que realmente nesse momento da vida, a escolha ela tem que pautar dessa maturidade, daquilo que realmente brilha os seus olhos, né? Daquilo que você realmente vai fazer com essa intenção de ser, claro, algo que vai render financeiramente, mas que tenha sentido, que faça sentido para você. Porque o que a gente mais percebe são pessoas que vivem uma vida inteira numa carreira extremamente infeliz, pensando naquele dia que ela vai romper com aquilo e tudo vai acontecer de uma maneira positiva. Acho que vocês veem muito isso, né? E esse dia não existe, esse dia é agora. Vai depender sempre da sua escolha. Então, agora, recomeçar por onde? Por aquilo que faça mais sentido na sua vida. Eu vou dar uma sugestão para ele como empreendedora. Reconhecendo o que você gosta e reconhecendo as suas próprias limitações, você pode planejar algo para a sua vida que seja diferente do que é tradicional. Não necessariamente o que todo mundo faz é aquilo que vai vai representar sucesso para o teu futuro. Porque o sucesso ele varia muito, né? O que é sucesso para você pode não ser para mim. Então, ele precisa traçar as metas dele, né? Onde eu quero chegar. Mas reconhecer as limitações é importante porque, por exemplo, desde o início do meu projeto, eu tenho uma sócia. Essa sócia, e sou muito feliz com a minha sociedade, essa sócia me complementa. Nós somos completamente diferentes, mas nos complementamos. É um complemento de conhecimento, um complemento até de temperamentos, de equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa ela é muito boa em alguma coisa, ela desenvolveu uma experiência, ele foi professor, ele deve ter coisas dentro dele que são muito boas, e 55 anos, certamente ele já tem uma boa experiência de vida que algumas pessoas, alguns investidores, pessoas que estão no mercado, podem achar interessante se associar com ele para estabelecer aí o início de um novo projeto. Interessante. Do ponto de vista técnico, das finanças, né, financeiro, é difícil emitir algum tipo de opinião no contexto do WJJ. Porque a gente não está dentro do contexto dele, eu posso falar um texto totalmente fora desse contexto. Mas é importante entender quais são os recursos que ele tem, às vezes até recursos financeiros, né? Eu não dispensaria a ajuda de um profissional. Existem profissionais, coachings, né, que poderiam ajudar ele a recolocar os recursos que ele tem para oferecer para o mercado, que com 55 anos com certeza ele tem, professor universitário, consultor, ele tem bons recursos a oferecer para o mercado, entender qual é o caminho que ele quer caminhar, né, a partir desse momento. O que é recomeçar do zero para ele? Talvez ele não queira mais fazer mais do mesmo, ou enfim. Talvez nem vai ser tão do zero, né? Talvez nem seja. Eu acredito que não. Com 55 anos, com a bagagem que me parece, eu acredito que não vai começar do zero. Pelo contrário, ele vai começar com uma boa vantagem aí em qualquer área que ele se dispor a seguir. Você quer colocar? Tem outra participação do Anderson, de Aparecida de Goiânia. Ele está muito agradecido pelo programa, parabeniza todo mundo, vai acompanhar. E uma pergunta para a Rosane. Qual a melhor forma de viver bem hoje?
sendo que o tempo passa muito rápido. Acordar cedo não é uma opção? Você vai responder para a gente depois do nosso intervalo comercial. Ainda dá tempo de você ligar, participar, fazer a sua pergunta. Que a gente vai colocar no nosso último bloco. Voltamos daqui a pouco. Essa falta de tempo. No Brasil, você cumpre pouco a lei. E quando alguém insiste em cumprir a lei, é chamado de reacionário, é chamado de rigoroso e outras coisas assim. Agora, há um sistema de irresponsabilidade que é histórico no Brasil. É histórico. Eu sou fã da TV Cultura porque apresenta o melhor jornalismo. Um jornalismo que não só noticia, um jornalismo que aprofunda, que escuta, que coloca posições divergentes. O jornalismo verdadeiro não é o que informa, é o que informa e faz as pessoas entender aquilo que se noticia. Isso só a TV Cultura faz. TV Cultura, sou fã. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Último bloco do Sobre Todas as Coisas. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta para as nossas redes sociais. Elas estão aí no nossos caracteres para você fazer a sua pergunta. Mas, Rosane, responde a participação do telespectador. Carla, dá para repetir para a gente? Vamos lá. É o Anderson de Aparecida de Goiânia. Qual a melhor forma de se viver bem hoje? Sendo que o tempo passa muito rápido. Acordar cedo seria uma opção? Eu acredito que mais do que pensar exatamente nesse planejamento, é abrir mão das preocupações. Nós estamos sofrendo muito e gastando muito tempo com as preocupações, que cabe exatamente nisso, né? A nossa mente, né, o cérebro, a neurociência fala disso, que quando você começa a pensar muito em coisas que não aconteceram, você começa a sofrer aquele impacto, o seu corpo sofre aquele impacto, por isso que isso afeta tanto a saúde. Então, essa preocupação de se ocupar-se antes com as coisas que ainda não aconteceram, os famosos pensamentos de si, tem tirado muita paz das pessoas. Acordar mais cedo, claro que se planejar, pensar na estrutura de vida, organização, tudo isso é lógico que vai diminuir esse impacto da ansiedade, do estresse, mas principalmente abrir mão dessa preocupação excessiva com coisas que ainda nem aconteceram e que dificilmente vão acontecer, isso sim é o nosso grande caminho para começar a viver com mais qualidade. Por que a gente tem a sensação de que o tempo realmente passa mais rápido hoje do que eu, por exemplo, eu tenho essa impressão há 10 anos, parece que era mais devagar. Primeiro que aquilo que aconteceu há 10 anos, nós não temos aquela percepção daquela realidade naquele momento que aconteceu. É aquela questão, a dor. Você viveu ali um momento de intensidade da dor, o seu cérebro processa aquilo naquele momento. Daqui uma semana você vai relatar sobre aquilo, você já não tem uma ideia exata daquela dor assim como ela aconteceu. Então, tudo aquilo que aconteceu, a gente tende a achar que é diferente da agora, que foi mais fácil, às vezes até mais difícil, dependendo da realidade daquilo que aconteceu. Mas isso depende muito, então, da nossa percepção, da nossa interpretação. E quanto mais coisas você faz e quanto mais você fica preocupando, né, se preocupando com aquilo, a sua mente está ocupando isso e o seu cérebro começa a criar uma realidade maior do que aquilo que ela realmente existe. Então, tudo começa na mente, né? Certo. Maurício, a gente não pode perder a chance de saber o que um planejador financeiro pessoal faz de fato. Bom, pelo que eu entendi, ele ajuda a gente a planejar nossas finanças para fazer o que todo mundo quer, ganhar mais. Estou errada? Não, tá certo. Assim, na verdade, o meu foco é, inclusive, ajudar o que a pessoa já ganha a ser melhor aplicado na vida dela. Existem duas variáveis que formatam o resultado das suas finanças. É quanto você ganha e o que você faz com aquilo que você ganha. Esses dois fatores geram um resultado. Assim como 2 mais 2 igual a 4. Simples, né? Então, o que você ganha mais aquilo que você, ou menos, né?
aquilo que você faz com aquilo que você ganha gera um resultado. E as pessoas, às vezes, para mudar esse resultado, as pessoas estão sempre em busca de ganhar mais. Né? Eu preciso aumentar essa soma, eu vou em busca de ganhar mais. Que não é um erro, porque de fato pode somar. Agora, você já deve ter percebido, não sei se alguém já percebeu, assim como o tempo, né? Parece que quanto mais a gente busca ele, menos a gente tem. Assim como o tempo, quando a gente tem um ganho de salário, um aumento de renda, parece que a gente tem menos recursos com o nosso dinheiro. Parece que a gente fazia mais coisas quando ganhava menos. Né? Isso é comum porque você muda também a sua visão em relação aos gastos, a sua visão em relação ao dinheiro. Então você muda o seu padrão de vida, que não necessariamente é qualidade de vida. Então eu vejo pessoas, os meus clientes que ganham mais são aqueles que têm mais desafio em buscar qualidade de vida. Que eles têm sim um bom padrão de vida, mas não necessariamente uma qualidade de vida que acompanha. Respondendo à pergunta do que faz o planejador financeiro, bom, o planejador financeiro, que ele é voltado para o planejamento de vida, porque tem também os consultores financeiros que são talvez mais focados em ajudar com que a pessoa simplesmente melhore os investimentos, melhore as aplicações. O meu foco é um contexto um pouco mais abrangente. Então, até para responder melhor essa pergunta, e também acho que gostaria de fazer uma provocação, Suzete, em relação ao tema tempo é dinheiro. Né? Se tempo é dinheiro, o que é dinheiro? E aí a gente começa a abrir, talvez daria outro programa. Mas se tempo é dinheiro, o que é dinheiro? Para mim, tá? E o que eu tento passar para os meus clientes também. Dinheiro é um meio. E muita gente acaba olhando para o dinheiro como uma finalidade. Dinheiro é meio. Para você adquirir ou... Qualidade de vida talvez resuma, né? Bem-estar, segurança, prazer, lazer, saúde, enfim. Qualidade de vida talvez seja um grande resumo do que o dinheiro é um meio, né? Assim, a busca disso. A busca disso, né? Então, e aí o que acontece? Quem está ativamente, né, buscando pelo dinheiro, ou seja, trabalhando para que venha o dinheiro, a gente doa o nosso tempo mais o nosso talento para que o produto seja o dinheiro. Né? Então, tempo vezes talento gera dinheiro. Mas a gente também é necessário pensar que o dinheiro ele precisa, em algum momento, subsidiar nossa qualidade de vida, e para que tenhamos qualidade de vida, a gente precisa do tempo. Também do tempo. É uma tríade. Né? Para você ter qualidade de vida, se uma dessas pontas dessa tríade estiver faltando, talvez a qualidade de vida não venha, que é tempo, dinheiro e saúde. Entendi. E você ensina a gente a administrar isso tudo. Exato. Franquia é dinheiro. Porque quando a pessoa quer abrir um negócio, que ela procura uma franquia, parece que ela já pensa assim, não, esse mercado, vamos falar de uma coisa bem, uma loja aí que vende cosméticos, por exemplo, que todo mundo já conhece, que tem todos os shoppings. Se eu conseguir essa franquia, é certeza de dinheiro. É sempre assim? Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre isso nesse bloco. Acho que a gente vai ter... Não vai dar tempo, vai ter que ser outro programa. Olha, vamos falar economicamente? Né? Num momento em que o Brasil está passando por uma crise avassaladora, né? Onde o país foi quase que todo destruído, né? Politicamente, economicamente, o mercado de franquias cresceu. Nós tivemos um crescimento agora no terceiro trimestre de 2016, comparado a 2015, de 7,9%. No nosso segmento de beleza, nós temos crescido a cada trimestre em torno de 20%. Então, há segmentos do mercado que estão mais favorecidos. Por exemplo, o setor de automotivos cresceu nesse trimestre 20% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2015. Por quê? Efeito batom, né? Então, mesmo na crise, há uma necessidade, e se você estiver preparado para cobrir essa necessidade, você vai ganhar dinheiro com isso. E não há saturação em nenhum segmento. Eu acredito que qualquer coisa que você venha a fazer, mesmo que exista muito já do mesmo, se você vier com uma pegada diferente, com uma vontade de fazer algo que não existe, como eu
quando montei meu negócio com a minha sócia, o que nós olhamos? A necessidade. O que não tinha? Não tinha algo que a gente queria que tivesse. Não tinha. Podia até ter um atendimento de senhora marcado, mas não tinha o respeito que a gente esperava. A gente queria ser estrela, a gente estava pagando. Então, você precisa aproveitar as oportunidades para ganhar dinheiro, em qualquer segmento, não só em franquia. E é tão interessante, porque essa questão desse mercado é um mercado que praticamente não sofreu com a crise, né? Um exemplo é isso aqui, nós temos 4 mulheres no estúdio, nós temos 5 ali, tem a Darmela que está ali com a gente, todas estão de unhas feitas. Quer dizer, você pode não ter tempo para fazer um monte de coisa, mas o tempo para você ir no salão, você dá um jeito, porque né? A imagem está cada vez mais importante, né? Prioridades. E eu fui hoje, viu, Suzete, de manhã, por causa do programa, perto de casa, já pensando na logística do tempo. A Luciana te mandou um abraço, viu, Cláudia, que trabalha com você. Tem um telespectador de Formosa. Oi, Cláudia, boa noite. Estou assistindo sua entrevista e gostei da sua criatividade como investidora. Meu nome é José Santana, de Formosa. O WJJ é o Wellington. Ele mandou aqui pra gente, mandou um oi. O Anderson agradeceu a sua resposta. Obrigada. Falou que precisava daquilo mesmo. E tem mais uma pergunta aqui do Vanderlei de Goiânia. Para você, Rosane. Você acha que deixar para pensar em cada situação negativa, no momento em que a situação negativa chega, e viver o momento sem pensar naquela situação, seria uma saída para viver melhor? Com certeza, porque esse pensamento negativo, catastrófico, que muitas vezes vem da ansiedade, a neurociência fala disso, 70% deles, né, os pensamentos em si, eles nunca vão acontecer, e os 30% restantes nunca vão acontecer exatamente como a gente imagina. Então, assim, se amanhã eu não conseguir participar daquela reunião, se aquele negócio, se der um branco na prova, né, isso nunca vai acontecer exatamente dessa maneira. Então, viver a situação naquele momento é, sim, uma saída para diminuir essa situação e não ficar vivendo refém de uma preocupação negativa. Só que isso também não nos faz abrir mão de um planejamento, de toda essa estrutura que vale principalmente na área do empreendedorismo, né? Dos negócios. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: sofrer por antecipação é sofrer no mínimo 2 vezes. Exatamente. Né? Exatamente. Você sofre por antecipação e sofre depois que acontece. Então, né? você respondeu uma pergunta que eu ia fazer para você. Em nenhum momento você, até a Cláudia também que deu essa virada, em nenhum momento você tem medo de estar perdendo tempo, por exemplo. Se esse negócio que você começou agora não der certo, você vai ter que começar uma outra coisa e você já estará mais velho alguns anos, né? Eu estou perdendo tempo, às vezes, por uma coisa que pode não ser tão certa. Não te passa isso pela cabeça? Olha, já passou. Já passou. Antes de eu tomar a decisão, passou muito. Assim, eu perdi, ou talvez ganhei algumas noites sem sono, pensando nisso, pensando nas possibilidades, o que poderia dar errado, enfim, nas armadilhas que poderia ter na frente, enfim, obstáculos, riscos, nos riscos. Em tudo isso eu fui pensando antes. E não pense que nada disso aconteceu. Eu tive algumas coisas, por mais que eu tenha planejado, algumas coisas não foram bem como eu havia planejado. Né? Sofri temporariamente por não ter acontecido da forma que eu planejava, mas várias coisas superou também minha expectativa. Então, tive um conjunto de fatores bons, outros não tão bons, que depois aconteceram. Mas antes de eu tomar a decisão, na verdade a decisão ela sempre já estava tomada. O que eu estava aguardava era o melhor momento, era eu me sentir melhor preparado para então ir para vias de fato, pedir demissão. Né? E a coragem não é a ausência do medo. Né? Então, assim, eu estive com medo, sim, boa parte do tempo, mas eu acredito que a coragem de ir em frente me impulsionou. Acho que era o desejo de vencer. O desejo era forte. A impressão que passa é que ele teve o medo no momento certo, né? Antes, né? Planejou tudo, mas na verdade, o medo sempre vai existir. Exatamente. O medo é importante, ele é um recurso vital. Exatamente. Se você não tem medo, você muitas vezes vai sem planejar, sem avaliar risco, e isso pode comprometer profundamente seus projetos, né?
Então é importante sim ter uma pitadinha ali de É aquilo, né? Assim, as pessoas falam, nossa, né? Nós estamos falando aqui dessa questão da ansiedade. A ansiedade é algo positivo para o organismo. A ansiedade faz parte do nosso organismo, é humano, tanto que eu defendo muito essa ideia de que existe uma ansiedade do bem, que é essa que faz com que você tome, que te impulsione. É essa que é regulada pelos hormônios que nos faz estar aqui nesse momento, fazer. Exatamente. Gente, eu falo o seguinte. Imagina uma noiva na porta da igreja sem sentir ali aquele calafrio, aquele coração batendo, aquele friozinho no estômago de abrir. Depois. Isso é muito importante. Agora, você não pode viver refém de uma ansiedade, de um medo que paralisa as suas ideias. Então, é agir apesar do medo. É fazer apesar da ansiedade, apesar dessa sensação de insegurança. Ela não pode te paralisar. Exatamente isso. O objetivo final, eu acho que ele precisa, normalmente, quando ele é maior do que o medo, é o que faz valer a pena. Eu tenho um projeto de vida pessoal que é o seguinte, eu sei que eu vivo uma vida louca, frenética, mas isso tem tempo para acabar. Isso tem um prazo para acabar. Então, hoje, eu faço o que é necessário para eu chegar nos meus objetivos. Eu sei que eu vou passar por muitas fases no meu crescimento profissional que vão me permitir assumir novos compromissos, novos projetos, novas demandas, mas eu preciso me limitar também. Porque senão você acaba absorvendo muito mais coisa e muitas vezes tira o foco do seu caminho principal, que é onde você quer chegar. Isso, né? Gente, tem uma coisa, eu quero terminar o programa com isso, é uma frase que eu li uma vez que fala que todos nós temos direito ao ócio. Que o ócio muitas vezes ele é visto como uma perda de tempo, mas em algumas situações, acredito que em várias situações, ele é o contrário disso. Ele é um momento em que você, parado, às vezes você não só consegue controlar sua mente, como pensar em várias coisas e se organizar, não é isso? Criativo, né? Então, aproveite, tira um tempinho para o seu ócio, planeje seu tempo, deite um pouquinho à toa aí, né, Carla? Exatamente. Obrigada pela sua participação, pela sua Obrigada, presença, Suzete. Carla. A você, telespectador, também, que participou com a gente. Obrigada, Cláudia, Maurício, Rosane. Foi um prazer, foi muito gostoso o tempo que nós passamos aqui. Foi um prazer. Um bom tempo. Obrigada, boa noite. Obrigada. Você, telespectador, pode ver o reprise deste programa no próximo sábado, às 7 da noite. Na segunda, estaremos aqui, vamos falar de aposentadoria, um tema que está super em voga. Vamos saber tudo sobre essas mudanças que estão acontecendo aí. Até lá. Navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura,